Olá, nós somos o grupo 1 e nós iremos falar sobre os culicídios, Anaphaline e Culicine. Os culicídios, eles são conhecidos como os mosquitos, pernilongos e muriçocas. Eles podem ser vetores de inúmeros parasitos, alguns dos quais responsáveis pelos surtos e epidemias. Os países em desenvolvimento são os mais afetados, tanto pela sua precária infraestrutura sanitária e dos sistemas públicos de saúde, quanto pelas condições climáticas, sendo assim propícia ao desenvolvimento desses vetores. No fim da primeira década, a base da taxonomia dos culicídios eram caracteres morfológicos externos dos adultos, especialmente as fêmeas. A morfologia das larvas passou realmente a integrar a sistemática dos mosquitos na década seguinte. Os culicídios pertencem ao filo Arthropoda, ao subfilo Mandibulata, à classe Insecta, à subclasse Pterygota, à ordem Diptera e à subordem Nematocera. A família Culicidae estão agrupados em 3 subfamílias, que são os Toxoricetine, Culinae e Anopheline. Sobre a subfamília Toxoricetine, ela apenas inclui um gênero, que é o Toxorictis theobaldi, e este apenas inclui 3 subgêneros. A subfamília Anopheline reúne 3 gêneros, que são Anopheles, Chagassia e Bironella. Já a subfamília Culicinae é a maior subfamília. Ela compreende 10 tribos, reúne 34 gêneros e cerca de 3.000 espécies. Sobre a morfologia, existem características morfológicas externas que são iguais a todos os culicídios. Como a gente pode ver na imagem na letra A, nós temos a morfologia geral de mosquito e na letra B nós temos as diferenças entre os anofelinos e culicídios. Os membros dessa família eles podem ser facilmente distinguidos dos demais grupos pelo fato de apresentarem, além das características de dípteros, as outras abaixo, como escamas ao longo das nervuras ou veias das asas, e também uma franja de escamas que é bem evidente ao longo da margem posterior das asas. Falando agora sobre o pouso, nos anofelinos, eles pousam com a probóscide. A cabeça, o tórax e o abdômen em linha reta e obliquamente orientados em relação ao suporte, quase que em ângulo reto com o suporte, né? Já nos culicínios, existe uma angulação ao nível do tórax, de modo que o abdômen fique paralelo ao suporte. Já sobre a forma dos palpos, nos anofelinos machos, eles são tão longos quanto a probóscide e os últimos segmentos são clavados, né? Já nas fêmeas eles são longos. Nos anofelinos machos, eles são longos na maioria das espécies, com os últimos segmentos não dilatados. Já nas fêmeas eles são muito curtos. Falando agora da forma do escutelo, que é a placa quitinosa, nos anofelinos ele tem a forma crescente e com cerdas regulares no bordo posterior. Já nos culicínios, ele é trilobato e com um tufo nas cerdas em cada lado. Essa morfologia também se encontra no gênero Chagassia. Sobre os ovos, essa é a principal diferença entre os dois. Nos anofelinos, eles são postos de maneira isolada uns dos outros e apresentam flutuadores, que também vai os manter na superfície da água, né? E eles têm cor geralmente escura e uniforme. Já nos culicínios, eles produzem os ovos sem os flutuadores, que ficam unidos uns aos outros de modo a formarem pequenas jangadas que os mantêm na superfície da terra. Eles também têm cor escura e uniforme. Já sobre as larvas, não tem um sifão respiratório e as larvas se mantêm paralelamente à superfície. Elas também apresentam cerdas ao longo de todo o corpo. Já nos culicínios, eles possuem um sifão respiratório que os permite respirar, estando com o corpo em uma posição oblíqua em relação à superfície líquida. Já sobre a morfologia externa, eles medem mais ou menos 1 centímetro de comprimento, eles têm a cabeça globosa e traz, além de um par de grandes olhos compostos, 2 antenas longas e formadas. As peças bucais são do tipo picador-sugador. O aparelho bucal também pode ser chamado de tromba ou probóscide. O tórax é onde se inserem as asas e as pernas, é um pouco achatado no sentido lateral, com 2 plagas de quitina.
Já as águas são longas e estreitas, são transparentes e permitem ver as nervuras, né? Essas nervuras que se acumulam escamas, elas mudam de cor, elas podem ser brancas, pardas ou escuras, formando assim manchas, né, que vão variar de espécie para espécie. Já as pernas são compridas e finas. O abdômen é quase cilíndrico. Em relação ao ciclo de vida, os culicídeos são insetos que se desenvolvem em metamorfoses completas, razão pela qual são designados por holometabólicos. Eles têm um ciclo de vida que decorre em 4 fases: ovo, larva, que passa por 4 estágios lavares, pupas e adultos. Essas 4 etapas são distribuídas por 2 etapas de desenvolvimento: uma etapa aquática, que compreende as fases do ovo, larva e pupa, como podemos ver na imagem, e uma etapa terrestre, que corresponde à vida adulta do mosquito, quando se reproduzem e dispersam. Ao iniciar o ciclo de vida, as fêmeas põem cerca de 30 a 300 ovos por postura, dependendo da espécie. Como foi falado, os ovos podem ser colocados isoladamente ou em aglomerados denominados jangadas, diretamente sobre a superfície da água, fixados na parte inferior de plantas aquáticas ou ainda um pouco acima da linha da água em substratos úmidos, que, embora não tenham água, poderão ser posteriormente inundados. Os mosquitos do gênero Anopheles colocam seus ovos de forma isolada, diretamente sobre a água, e os ovos flutuam por conta dos flutuadores. Já os ovos dos culicínios são aglutinados e flutuam como jangadas. O desenvolvimento embrionário ocorre depois da oviposição, sendo influenciado principalmente pela temperatura e umidade. Os ovos que são colocados diretamente na superfície da água eclodem assim que completam o seu desenvolvimento embrionário, enquanto que os que são deixados fora da água podem entrar num estado de diapausa, caracterizado por uma interrupção temporária da eclosão após o desenvolvimento embrionário, não eclodindo até que alguns estímulos, tais como temperatura, luz e salinidade, terminem com o estado de diapausa. Os ovos do mosquito conseguem sobreviver à dessecação, mesmo os que são colocados acima da linha d'água, podendo resistir permanecendo secos por meses ou mesmo anos, e ainda continuarem viáveis e eclodirem quando imersos em água. A maioria dos ovos eclodem em larvas em cerca de 48 horas, mas esse número pode variar dependendo da região em que se encontra. Aí na imagem à esquerda, nós temos os ovos de culicínios aglutinados como jangadas, e à direita os ovos dos anofelinos. As larvas que eclodem do ovo passam por 4 estágios, mudando sucessivamente de exoesqueleto. Os machos têm, em média, um desenvolvimento larvário mais rápido do que as fêmeas. Para respirar, essas larvas necessitam chegar à superfície da água e, para isso, as larvas dos culicídeos apresentam o sifão respiratório. Esse sifão é colocado obliquamente em relação à superfície da água, nos casos dos culicínios, enquanto as larvas dos anofelinos são desprovidas desse sifão respiratório e eles se dispõem horizontalmente em relação à superfície da água. As larvas de mosquito alimentam-se de leveduras, bactérias, protozoários e outros micro-organismos. A primeira fase larval é conhecida como o primeiro estágio. Com o crescimento ocorrem as mudas, cerca de 4 vezes, que crescem após cada muda. Após a primeira muda, ocorre o segundo estágio e em seguida o terceiro estágio, depois o quarto. Nos países tropicais, o desenvolvimento larval demora, em geral, de 5 a 7 dias, enquanto nos temperados requerem cerca de 7 a 14 dias. A temperatura ótima para o desenvolvimento larval varia para cada espécie, encontrando-se entre os 20 a 30 graus Celsius, e as variações de temperatura são prejudiciais. Os habitats onde se desenvolve são muito variados, desde poços, lagos, buracos nas rochas e nas árvores e recipientes abandonados. À imagem à esquerda nós vemos os culicínios respirando, as larvas de culicínios, e à direita as larvas de anofelinos. Posteriormente, a larva passa ao estágio de pupa. As pupas são mais leves que a água e flutuam sobre a superfície, enquanto ocorre a metamorfose de larva mosquito em um mosquito adulto.
Elas não apresentam boca e durante este período o mosquito não se alimenta e utiliza as reservas de energias acumuladas durante o período larval. Em geral, respiram através das trompetas respiratórias. Os anofelinos possuem trombeta mais curta, cônica e de abertura larga, enquanto os culicínios possuem trombeta alongada, geralmente de forma cilíndrica e de abertura estreita. O desenvolvimento da pupa demora de 2 a 3 dias ou mais em águas mais frias. Nas imagens nós podemos ver as pupas das duas subfamílias e podemos ver que elas não apresentam grandes diferenças. O mosquito adulto emerge a partir da pupa e ele deve repousar sobre a superfície da água por um curto espaço de tempo para permitir que seu exoesqueleto se seque e todos seus componentes endureçam antes que possam voar. Após esse endurecimento, que dura algumas horas, a maioria dos mosquitos estão aptos a copular, sendo necessária apenas uma cópula e inseminação por fêmea. Após a cópula, as fêmeas armazenam de forma permanente os espermatozoides em estruturas chamadas espermatecas. Nos ovários, os ovócitos migram em direção aos ovídutos laterais à medida em que estão maduros, e são fecundados quando passam pelo ovíduto central, conectado à espermateca, de maneira geral, imediatamente antes da postura. Os espermatozoides penetram no ovócito através de uma abertura específica localizada na região anterior do ovócito, denominada micrópila. A fêmea hematófaga deve picar um hospedeiro e efetuar uma refeição sanguínea, de forma a obter os nutrientes necessários para o desenvolvimento dos ovos. Este procedimento é referido como desenvolvimento analtogênico. Então, após realizarem a refeição sanguínea, as fêmeas procuram locais abrigados para irem e ali repousarem, para digerirem o sangue ingerido. Depois da digestão, a fêmea procura criadouros adequados para colocar os seus ovos. O processo de alimentação sanguínea, maturação dos ovos e oviposição é repetido várias vezes no decorrer da vida da fêmea e é denominado de ciclo gonotrófico. Nos culicídios, este ciclo se completa por volta de 2 a 3 dias, em condições ambientais favoráveis, e os machos não são hematófagos, eles se alimentam de néctar das flores e outras substâncias açucaradas. A importância dos mosquitos em saúde pública é justificada pelo elevado número de casos de malária, febre amarela e arbovirose que são causadas em todo o mundo. O seu papel como vetora dessas doenças está relacionada com a necessidade de alimentação hematófaga, que permite assim às fêmeas a maturação ovárica. Os colicídios ou mosquitos são os artrópodes mais importantes que afetam a saúde humana, já que além do incômodo originado pelas suas picadas, elas são vetoras de diversos agentes etiológicos, como os vírus, protozoários e filárias. Entre as doenças de origem parasitária, a malária é a de maior morbidade e mortalidade em todo o mundo. Ela ocorre mais nos países em desenvolvimento, tanto pela precária infraestrutura sanitária e dos sistemas públicos de saúde, pelas condições climáticas nas regiões tropicais e subtropicais, e além de implicar em sérios custos sociais e econômicos. Segundo a OMS, as estimativas são de 40% da população do mundo esteja exposta à malária e que mais de 1 milhão de pessoas morram em todo o mundo. Em todo o ano, perdão. Segundo a Fundação Bill e Melinda Gates, o inseto ele é 180 vezes mais letal que cobras, hipopótamos e tubarões. Enquanto as serpentes causam aproximadamente 125 mil mortes anuais, os mosquitos eles matam cerca de 725 mil pessoas por ano no mundo. Essas são as principais espécies dos colicídios e seus subgêneros. E o Aedes aegypti, ele pode transmitir até 23 diferentes arbovírus e já foram identificados 9 deles aqui no Brasil até o momento. Dengue, chikungunya, zika e febre amarela e filariose linfática são algumas doenças transmitidas por esses mosquitos.
E hoje existe bem mais de 3.000 espécies de mosquitos descritas, e embora ainda se desconheça a biologia da grande maioria delas e os melhores meios para combatê-los. Existem 3 diferentes métodos de combate aos culicídios vetores: o controle mecânico, biológico e o químico. O controle mecânico é uma medida em que diversas vezes necessita da participação da população, em alguns casos governamentais, tais como intervenções que focam em saneamento. Este método não se aplica a culicídios que causam coleções de água naturais, como criadouros, e o ciclo biológico é uma medida que utiliza basicamente predadores naturais de culicídios, como bactérias, fungos e vírus patogênicos. O uso de peixes larvófagos, por exemplo, tem se mostrado viável no controle da malária em muitos países do Ocidente e da Europa. Já o controle químico se utiliza de compostos químicos, que são ainda uma estratégia muito difundida no combate aos culicídios vetores. Como consequência do uso intenso, atualmente muitas populações vetores se encontram resistentes às principais classes de inseticidas, tradicionalmente utilizadas em saúde pública. E essas são as nossas referências. Obrigada.